Olá, seja bem-vindo ao episódio 96 do Café com PNL. E hoje a gente vai falar sobre um dos livros mais conhecidos, comentados e mais polêmicos dentro do mundo de desenvolvimento pessoal, que é O Mais Esperto que o Diabo, Napoleon Hill. O título é polêmico, o conteúdo do livro é polêmico, mas eu te garanto que vale muito a pena você assistir esse vídeo até o final, porque os ensinamentos que ele traz aqui são realmente espetaculares. Então fica até o final, lembra de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com alguém que você sabe que gosta do tema. Se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio, lembra de dar 5 estrelas e seguir a gente também, que hoje o episódio vai estar show. Hoje eu tô aqui com o Natan. Olá, pessoal, sejam bem-vindos e com certeza vai ser um episódio com muito conteúdo, muitos insights, então vai ser um prazer e tenho certeza que vai ser muito bom. Vamos lá. E Viviane? Olá, pessoal, vamos para mais um episódio com muito autoconhecimento, muita inteligência emocional. Então, vamos fazer uma breve apanhado geral antes da gente começar a entrar em cada ponto. Natan? Perfeito. Como a Carol falou, como vocês já viram no título, hoje o episódio é sobre o livro Mais Esperto que o Diabo. Livro polêmico, como a Carol disse. O livro foi escrito em 1938, só que ele só foi publicado em 2011 e chegou no Brasil aqui em 2014. Gerou polêmica, acredito, pelo nome, né? E é aquela época que estava passando. E é um livro fantástico, muito, 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 muito rico em conteúdo. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre os pontos chaves do livro. O livro, ele começa com uma conversa que o Napoleon Hill teve com o Carnegie, que era um rico do aço. Milionário do aço. Um milionário do aço, um grande empreendedor dos Estados Unidos da época. E ele começa falando com o Carnegie, fazendo uma reunião, que ele estava entrevistando pessoas de sucesso e pessoas que eram consideradas por ele fracassados. Nessa conversa, nesse contexto, ele entrevistou 500 pessoas bem-sucedidas e 25 mil pessoas que ele considerava fracassado. E nessa conversa com o Carnegie fala, eu vou até falar a frase mesmo que ele fala, que é: a maior parte dos fracassos reais se deve a limitações que os homens impõem a si mesmos em suas próprias mentes. E o Carnegie fala que ele vai aprender mais do sucesso com as pessoas que tiveram consideradas fracassadas. E ele tem essa conversa com o Carnegie e começa a fazer essa pesquisa. E o Carnegie fala: você só vai descobrir como ter sucesso, como pensar de uma maneira diferente quando você passar por um momento de adversidade. E não vai ser eu que vou conseguir te falar isso. Vai ser quando você passar por um momento de adversidade. E aí o Napoleon Hill vai contando que em determinada época ele foi ter um encontro com uma pessoa que era dono de um jornal e eles fecharam de publicar essa pesquisa que ele fez. Só que nessa mesma época, esse dono desse jornal, o jornal estava investigando pessoas do crime. E essas pessoas ficaram muito incomodadas com isso e mandaram matar esse dono do jornal. E no meio disso tudo, as pessoas acharam que, como tinha tido uma conversa, esse dono tinha tido uma conversa com o Napoleon Hill um dia antes, ele estava envolvido. E foram querer matar o Napoleon Hill também. E nessa hora o Napoleon Hill teve que se esconder. Ele foi pra montanha, acredito, e ficou escondido lá. E ele ficou vivendo um momento de muito medo. Ele não podia sair da casa, ele tinha medo de sair na rua, tinha medo até de ficar dentro da casa, ficava olhando pelas janelas, todo mundo que passava na rua. E ele estava vivendo esse momento de dificuldade. E aí ele encontrou o que ele chamou de o outro eu, que é a pessoa que passa por uma adversidade e é obrigado a pensar. Pensar quando está numa adversidade. E a gente falou isso no último episódio, né? Uhum. A gente falou bastante do QA,
que é a pessoa que passa por uma adversidade e tem que pensar como sair daquilo. Passado tudo isso, ele começa o livro em si, que é a entrevista com o diabo. Uma entrevista fictícia ou não, o Napoleão Hill fala, depende do que você que está lendo quiser acreditar, mas que os ensinamentos são muito reais. E começa muito forte, porque o diabo vira e fala: eu sou o diabo e eu controlo 98% das pessoas. E aí o Napoleão Hill fica: como assim você controla 98%? Eu sempre achei que era o contrário. Eu sempre achei que o bem estava ganhando. E ele fala: não, eu controlo 98% das pessoas. E começa a discorrer sobre como ele faz isso. Quer adicionar alguma coisa ou continuo? Eu acho que é por aí mesmo. Ele vai falando exatamente como que ele faz para entrar na mente das pessoas, né? Aí ele começa a descrever, o diabo começa a descrever como que ele faz para entrar na mente das pessoas. Vou deixar você aí, né? Vai eu? Segue. Tá. Primeiro, antes de falar quais são as ferramentas do diabo, quais são os agentes do diabo também, porque ele coloca alguns agentes na Terra que são dele e as ferramentas, né? Eu quero entrar no ponto do que é um alienado e o que é um não alienado no livro. Então, o que é um alienado? O alienado, segundo o livro, é a pessoa que se deixa levar pelo medo, se deixa levar pela crítica, ela é facilmente influenciada pelas opiniões dos outros. É aquela pessoa que não pensa por si próprio. Ela é levada ao que todo mundo pensa, eu penso também. Não tem uma opinião formada, não faz reflexão. Só repete o que ela absorve. E o não alienado é o contrário. É a pessoa que tem um propósito, a pessoa que pensa por si mesma, a pessoa que não se deixa levar por opiniões alheias, a pessoa que vive sem o medo. Claro, tem medo, mas o medo não paralisa ela, não prejudica ela. Então, essa é a diferença de um alienado e de um não alienado pelo livro. Que ele chama que os 98% estão nos alienados e os 2% que o diabo não controla está nos não alienados. Isso. E aí, quais são as ferramentas do diabo? O diabo, ele é um agente que vive na cabeça de cada um. Ele fala especificamente isso. O inferno é a terra. O inferno é a terra e é a sua mente. É os pensamentos que você tem. Pode ser o inferno ou o céu. Tudo depende de como você pensa. E a ferramenta para ele alcançar esses 98% das pessoas é o medo. E tem 6 grandes medos. O medo da pobreza, o medo da crítica, da perda de saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. Esses são os 6 medos principais que fazem a pessoa ser dominada por pensamentos ruins, por tristeza, por o próprio medo que paralisa e faz com que o diabo atue nessa pessoa. E no livro ele fala que desses 6 medos, o primeiro e o último são os mais fortes, que é a pobreza e a morte. E ele consegue atuar quando a pessoa está com medo. É a hora que ele toma conta da mente e toma as decisões pela pessoa, né? Esse medo acaba levando a um conformismo, acaba levando a uma vida meia boca, basicamente. Isso, perfeito. E aí ele fala também, né, a pobreza, como a Viviane falou, é a pobreza e a morte. O medo da pobreza é importante porque é um dos grandes medos que ele utiliza, porque quando a pessoa está na pobreza, ela não pensa. Ela tem que começar a agir sem pensar, sair daquilo ali, e a pessoa não pensa. E aí você não pensando, você se torna um alienado. Exatamente. E aí ele toma o controle dessa pessoa e começa a agir sobre ela. E aí ele entra num ponto chamado ritmo hipnótico. E o que é o ritmo hipnótico? Você lembra? Então, ele é quando você começa a atuar, né, de uma forma
repetida, né? E ele fala que você vai repetindo, entrando numa hipnose total, onde você vai repetindo aqueles mesmos padrões, os mesmos comportamentos e etc. E você faz 1, 2 vezes. O ritmo hipnótico é o hábito. É o hábito. E aí, que pode ser bom ou pode ser ruim. Depende do ritmo hipnótico que você entra. Exato. Que não deixa de ser o hábito. Quando você faz 1 vez, 2, 3, e aí virou... Através dessa repetição, virou uma verdade e aí virou um hábito. E aí o hábito é causado pelo que você pensa. Então, se você está pensando no negativo, se você está no medo, no negativo, você vai ter hábitos, você vai entrar num ritmo hipnótico negativo, trazendo hábitos negativos e deixando a sua vida cada vez mais para baixo, você ciclando nesse ar de negatividade. E aí você está no inferno na Terra. E aí o contrário, você vai estar no céu, né? Exatamente. Que é o que a gente fala dentro da programação neurolinguística, que é o filtro que você tem, né? Por exemplo, quando você tá querendo trocar de carro, você troca o seu carro e aí, de repente parece que todos os carros na rua são iguais aos seus. Você, nossa, como tá na moda agora? Mas não é, porque você abriu a sua mente para enxergar isso. Da mesma forma, dependendo do tipo de hábito que você tem, você enxerga o mundo daquele jeito e aí você entra nesse espiral, nesse loop que a gente fala dentro da programação neurolinguística, que é o filtro. Que filtro que você tem para enxergar a sua realidade? É por aí. Ele fala no livro também sobre a mente, que é a soma... O que é a nossa mente? É a soma de todos os hábitos que a gente tem. Então, ele fala isso no livro. E ele fala de alguns hábitos que levam... que ele consegue dominar a pessoas, que são o medo, a superstição, a avareza, a ganância, a raiva, a vaidade, a preguiça, a luxúria e a vingança. São alguns hábitos que levam à dominação do próprio diabo. Então, quando que ele entra na mente das pessoas, né? O diabo fala assim, quando que eu consigo entrar? Quando a pessoa é bem jovem, né? Então, na verdade, ele começa a perceber que ele entra na juventude, quando a pessoa é jovem. Mas ele, antes de entrar na mente do jovem, ele consegue manipular a mente dos pais, porque se os jovens já têm aquela mente, é porque os pais já tiveram, né, uma mente propícia a hábitos ruins, né, como ele fala. Isso, ele fala nessa parte específica que a Viviane está entrando dos jovens, ele fala que as nossas crenças, nossos pensamentos são geradas do 0 aos 7 anos de idade. Sim. E aí, muito pelos pais. E aí a criança, pelo que ela observa, pelo que ela vê acontecendo, ela tende a repetir. Ela repete os padrões. Ela repete. Aí esse ritmo hipnótico vai cada vez mais criando hábitos. Então, ele fala que os pais, os professores. Ele usa líderes religiosos, são grandes agentes dele. Ele fala que ele não precisa fazer quase nenhum trabalho. Porque só dessas pessoas colocarem o diabo como o negativo, já cria esse medo. E aí, criando esse medo, ele não precisa fazer nada, porque a pessoa já tem medo e ele vive na cabeça de pessoas que têm o medo. Então, é muito importante você que está em casa pensar o que você que tem filhos novos, né? O que você está passando? O que seus filhos estão vendo na sua casa? O que eles estão vendo? O que eles estão ouvindo de você, dos professores, de quem convive em sua casa? Porque ele está formando o sistema de crenças dele ali. Exatamente. Se ele começar a ver um ambiente onde não tem um relacionamento legal, onde... Aí entrando em outros pontos. O dinheiro é tratado de uma forma... Ele fala sobre o dinheiro lá no livro, ele fala bastante de como a pessoa enxerga o dinheiro, né? E isso vem, toda a nossa forma de pensar em relação a dinheiro vem, todo isso aqui vem dos padrões que a gente aprendeu e do que a gente viu e a gente viveu, né? Ele fala bastante sobre isso, né? E às vezes, pelo medo, os pais acabam passando um padrão de vida medíocre para o filho, por exemplo... você vai estudar, vai fazer tal faculdade, vai seguir tal vida e vai ficar naquilo, porque eu, como pai,
tive medo disso, e aí você vem carregando padrões e padrões e padrões. E tem alguns livros já que a gente fez aqui, episódio para vocês, que a gente fala sobre isso, né? Da escola acabar criando pessoas que pensam sempre do mesmo jeito, que para você se dar bem na escola, você precisa estar dentro da média, e tem esse nome mesmo, é a média, que em algumas escolas é 7, em algumas escolas é 5, mas é a média. E aí, se você foge da média em algum sentido, aquilo preocupa alguém. E aí você tende a querer sempre ficar dentro daquela manada que foi passado pelos seus pais, que foi passado pelos seus avós, e por aí vai, por um medo que alguém teve, sei lá, em qual geração, e vem sido carregado em formato de padrões comportamentais até hoje. Exatamente. E é muito interessante isso do ponto de vista da neurociência, e como a neurociência ela vem provando, né, cientificamente, coisas que estão em metáforas, por exemplo, nesse livro, que é a questão da gente repetir os padrões comportamentais. Antigamente, se acreditava que a gente aprendia cometendo um erro, a gente tem uma consequência, e aí o nosso cérebro ele vai escolhendo outros caminhos. E aí foi quando Bandura entra nessa história e fala, não, a gente não aprende só errando, a gente aprende observando. Você, como pai, não precisa dizer para o seu filho naquilo que você acredita. O seu filho ele vai aprender observando os seus comportamentos. Então, se você tem sua mente invadida por esses medos que o Nathan falou, você não precisa fazer nada, você pode ficar quieto, o seu filho vai captar. E aí que vem a importância de você criar consciência daquilo que você está fazendo com a sua vida também. Perfeito. Nessa hora eu acho importante a gente entrar em dois conceitos. Um conceito e um ensinamento que o livro passa. O primeiro conceito, ele diferencia derrota temporária de fracasso. Que os alienados, eles levam tudo como um fracasso. E os não alienados entendem que se algo não deu certo, e a gente falou muito isso no último episódio, é uma derrota temporária. É uma derrota temporária, mas eu vou ganhar. Eu vou ter uma vitória. Os alienados, não. Isso aqui é um fracasso. E aí leva isso. Então, ele usa isso também para falar a diferença do que há. É o que a gente falou no último episódio. Fracasso e fracassado, né? Ele fala, o fracasso é algo temporário. Você passa por uma situação temporária. O fracassado é aquele que acreditou que aquele fracasso temporário é permanente. Eternamente, né? E aí ele fala também outra coisa que entra em QA, que a gente falou no outro episódio, que é toda desvantagem. Ele fala exatamente essa frase. O diabo fala. Toda desvantagem traz consigo uma semente de uma vantagem equivalente. Que seria quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. Sempre porque por mais negativa, por pior que seja uma situação, você tem que saber ver aquela situação e tirar uma aprendizagem dela. Porque toda situação traz alguma aprendizagem. Sim. Nem que a aprendizagem seja não fazer mais isso. Exatamente. Mas tem uma aprendizagem. E aí ele diz que os não alienados conseguem perceber qual é a semente que cada desvantagem traz. Para aí sim não repetir o mesmo erro, trazer resultados diferentes. É importante ressaltar isso. Então, aqui o que a gente está falando é que o medo pro Napoleon Hill, o diabo, é uma personificação do medo que impede que as pessoas realizem os seus objetivos, que causa uma limitação mental no ser humano. Ele usa o diabo para personificar o medo, que impede as pessoas de alcançar a vida que elas queiram, né? Ele usa uma metáfora interessante quando ele... A pessoa está em cima do muro, e de um lado está Deus, do outro lado está o diabo. E Deus fica assim, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E o diabo não fala nada. Aí questiona o diabo, mas você não vai chamar ele para vir para o seu lado? Ele falou, não preciso. Ele já decidiu, se ele não decidir nada, se ele está na indecisão, ele já está do meu lado. Né? Então, é a hora que a gente pensa no medo. Quando a gente fala em indecisão vem do medo. Né? Então, a gente começa a ver as derivações do medo. Né?
Então, eu acho bastante interessante onde ele pega firme nesse aspecto do quanto o medo paralisa, o quanto o medo faz você não enxergar as coisas, faz você se limitar, né? E ficar sempre naquela mesma situação. No mesmo emprego, porque você acha que você não vai conseguir fazer alguma coisa, no mesmo relacionamento tóxico, tá horrível, porque você acha que não vai conseguir encontrar ninguém, ou nenhum relacionamento melhor que aquele, e aí você se conforma com alguma coisa que não está legal para você, também por medo de ficar um tempo sozinho até que as coisas se resolvam. Então, são todos esses aspectos que o Natan falou, né? Esses medos que o Natan falou. Eu acho importante ressaltar aqui a função do medo, né? Não no livro. Agora é um parênteses fora do livro, tá? O medo. Toda emoção possui uma função biológica. E qual que é a função do medo? O medo serve para proteger. Você consegue ficar num prédio de 40 andares sem nada para proteger ali na beira? Você não consegue fazer isso. A grande maioria não consegue fazer isso. Você vai sentir medo. O medo serve para proteger. Você teria sobrevivido à sua adolescência sem o medo? Não. Mas o mesmo medo que protege, em algum ponto ele pode te limitar. Então, o livro ele fala da parte que o medo está limitando as pessoas. Ele não fala nada sobre que é ruim ter medo. Ele entra especificamente no ponto que o medo está limitando as pessoas de tomarem decisões, de pensarem por si próprio, de deixar levar pelo que os outros pensam. Então, o medo que ele entra é esse. É o medo que limita a pessoa de pensar por si mesmo, de tomar suas decisões, ficar parado, ficar estagnado, não sair da inércia. Esse que é o medo que ele entra no livro como o diabo, né? Exatamente. Aí ele também dá alguns princípios para ajudar a pessoa a sair dessa situação. Ele dá um propósito, ele fala que pessoas alienadas têm um propósito definido. E aí ele coloca 7 princípios. Deixa eu separar eles aqui para falar certinho. Eu anotei também. Você anotou? Anotei. Então vai falando. Então, ele fala assim, ele usa 7 princípios para ajudar a pessoa a ter direção, para sair dessa situação de alienação, para que ela possa realmente seguir um caminho em prol dos seus objetivos. Primeiro, ele fala assim, para ter um propósito. Todo mundo que tem um propósito, ele realmente tem um movimento na vida, ele realmente sabe, ele acaba não tendo medo. Quem tem propósito, ele não tem medo, porque sabe que vai chegar no ponto que precisa chegar e sabe como, né? Então, esse é o primeiro. Segundo, para ser disciplinado. Então, a disciplina e a repetição, a constância, faz com que você, embora possa ter em algum momento um medo ou outro, ele não vai te paralisar, não vai fazer você entrar naquele círculo onde você só tem medo. Não tem outra coisa que não seja medo. Então, a disciplina faz isso. E a disciplina também ela é crucial para você superar a procrastinação. Superar, porque o ser humano tende a entrar, a grande parte dos seres humanos tendem a entrar na procrastinação. E tendo disciplina e o propósito definido, você consegue, seguindo através de metas claras, manter o rumo nas metas que você tem que... Rumo, na direção ritmo. Que você tem que seguir para que você alcance o seu propósito. Perfeito. Então, fundamental. Aí depois a terceira, ele que a gente já citou também no outro episódio, aprenda a aceitar os erros como forma de aprendizado. Então ele pega exatamente sobre isso que a Carol falou no último, que a gente falou no último. Isso, e o que a gente falou nesse também, que é toda desvantagem traz uma semente de uma vantagem equivalente. Exato. Então é saber entender qual aprendizagem essa situação, por mais negativa que ela seja, por pior que ela seja, por quanta dor ela tenha trazido para você, qual que é a aprendizagem que eu tiro disso? O que eu aprendi com isso, né? Isso. Aí ele fala, o quarto princípio é cerque-se de influências boas, ambientes, pessoas. Então, com certeza, né?
todo mundo fala que a gente é a média das pessoas que estão, né, de 5 pessoas que a gente convive. Em que ambiente você está? Quais são as pessoas que estão ao seu redor? São essas pessoas que vão te ensinar, né, que vão te dar dicas, que serão seus mentores, né? Que é um pouco daquilo que eu comentei com vocês, né, do trabalho desse neurocientista, do Bandura. Ele diz que ele que descobriu ou começou com as descobertas nesse sentido, que a gente aprende pela observação e de forma inconsciente. Se você está num ambiente em que as pessoas executam determinada ação, você vai aprender e começar a executar aquelas ações sem mesmo que a pessoa te diga, faça isso, faça aquilo. Automaticamente você vai tender a repetir padrões que às vezes não são bons, ou são, né, que é o caso dos princípios aí que ele passou, né? Cerque-se de pessoas, então, que tenham os comportamentos que você deseja para sua vida, né? Exatamente. Aí o quinto princípio é o tempo, né? O tempo aqui, ele cita de 2 formas. O primeiro é você valorizar o tempo que você tem, né? O tempo é a sua escolha, né? O que você vai fazer com o seu tempo. E, ao mesmo tempo, ele fala uma frase que eu quero deixar bastante aqui. Eu quero ressaltar muito isso, principalmente por causa dos jovens. Ele fala que as melhores coisas da vida levam tempo. Então, eu quero deixar isso muito aqui. Ele fala bastante também do imediatismo dos jovens. Então, é do imediatismo dos jovens, né? O mundo te colocou muito veloz, né? A gente está vivendo uma vida muito veloz. Ninguém escuta mais um áudio num X, né? E tudo que a gente quer, a gente consegue, né? Tô com fome. Clica lá no aplicativo, chega a comida rápido na sua casa. Tô querendo alguma coisa. Pá, entrega no dia seguinte. Ninguém escuta mais velocidade 1x, todo mundo põe no... Ninguém tem mais paciência. Verdade é essa, a paciência acabou. Só que, ao mesmo tempo, quando você acaba a paciência, a gente está falando em tempo, isso acontece também em relação aos nossos objetivos. E que a gente percebe hoje que a juventude está imediatista, então ela não tem paciência de realizar os objetivos. Não deu certo, ela não troca a estratégia, ela troca o objetivo o tempo inteiro. Então, o índice de jovens frustrados está aumentando muito. De jovens frustrados, por quê? Porque não dá o tempo necessário para a realização dos seus objetivos. Então, ele fala no livro, as coisas boas, elas levam um tempo para serem conquistadas. Isso, e é importante ressaltar aqui também na parte do tempo que a principal maneira de uma pessoa se alienar, se tornar um alienado, é quando ela tem o hábito de se alienar, de pensar no negativo, de ir na opinião de outras pessoas. Aí, juntando com a lei do ritmo hipnótico, então acontece 1, 2 vezes, 3, 4, a repetição. E aí, alinhado o tempo, isso acontecendo ao longo do tempo, o hábito se torna permanente. E aí a pessoa se torna permanentemente um alienado, se ela não fizer nada a respeito. O que a gente viu também no livro do Hábitos Atômicos, que ele fala, né? Se você desvia um ângulo de, assim, 0,5 graus o avião e anda um pouquinho, nada acontece. Mas você olha no longo prazo, ele vai parar em Nova York ao invés de parar em Washington, que é o exemplo que ele deu. Então, é essa questão da repetição mesmo que acaba te levando para um lugar muito distante quando você coloca o longo prazo na jogada. E o mais engraçado é que esse livro foi escrito há muito tempo. 1938. Antigamente, a galera já tinha esse problema. Imagina hoje. Então, é isso. O 6º princípio que ele fala é da harmonia, né? E aqui ele fala da harmonia mental, né? Então, primeiro ele fala para você se colocar em primeiro lugar, não de uma forma egoísta, mas de você olhar para você de uma forma carinhosa, generosa, e as mentes unidas, né? Ela é em prol de um objetivo em comum. Então, ele fala para você trazer harmonia mental, espiritual e física. Então, nesse ponto, ele bate... No começo, no livro, ele fala que o diabo ele entra onde existem hábitos ruins, como bebida, droga, cigarro, comida que não faz bem. Então, aqui ele traz a harmonia como harmonia mental, física e espiritual. Esse é o 6º
princípio para ajudar você a sair Até da alienação. Porque mente e corpo estão interligados. Isso Exatamente. a gente já está provado pela ciência. Isso. E o 7º princípio que ele fala é a gente pensar antes de agir, né? É a cautela, que ele chama, a prudência na hora de tomar decisões. Então, é planejar com antecedência e ter uma resposta mais consciente, né? Então, com esses 7 princípios, você sai da alienação. Isso. Você se torna um não alienado. E aí você começa a pensar por si próprio, começa a ter hábitos que vão trazer uma vida saudável e com grandes resultados. Essa é a maneira de você se tornar uma das pessoas bem-sucedidas. Porque, como eu falei no começo, o livro ele se baseia... É uma metáfora sobre essas entrevistas que ele fez. Sobre o que ele aprendeu com essas 500 pessoas bem-sucedidas e com essas 25 mil fracassadas. O que ele aprendeu, ele transforma em ensinamentos como uma conversa com o diabo. E aí ele aprendeu que os não alienados são as pessoas que têm sucesso, que têm esse propósito definido, que são esses 7 princípios que a Viviane falou aqui, que a gente falou. E aí traz o resultado positivo, ou seja, a pessoa é bem-sucedida, né? Quando a gente fala, agora eu vou fazer um parênteses, não está no livro, mas eu faço uma ligação. Quando a gente fala do coaching de desenvolvimento humano, né, que a gente vai trabalhando níveis de desenvolvimento, a gente vai vendo que o primeiro nível, estágio de desenvolvimento é aquele onde você está no self. Você olha só para si, tudo que você faz é numa relação ganha-perde. Então, é o tipo da pessoa que vai puxar o tapete do outro, que é o diabo tomando conta, né? E o diabo no livro fala do princípio da lei da compensação. O que você faz vai voltar para você. Ele fala isso. Então, aí é onde tudo que você faz é pensando em você. É o tipo da pessoa que está no self ainda. Eu, né? E não consegue olhar o outro. Algumas pessoas vão viver o resto da vida neste nível de desenvolvimento humano. Aí as pessoas partem... tem um próximo nível que eles chamam de membro da comunidade, que é aquele nível onde você faz parte da comunidade. Ou seja, você atua em prol dos valores da comunidade. Então, é assim, você não vive os seus próprios valores, você vive os valores que são a massa, a manada, como a gente já falou, mas assim... O que vão falar de mim se eu fizer isso? Então, é a pessoa que se preocupa muito com a opinião do outro, tal. E nesse nível de desenvolvimento vai ficar 80% da população. Olha, gente, 80% da população vai viver nessa alienação, de não viver os seus próprios valores. Como eu estou falando, eu fiz esse parênteses para a gente falar de alienação. Né? Já que o livro fala tanto disso, que o diabo ele toma conta dos alienados, então é a pessoa que não vive os seus próprios valores. O terceiro nível de desenvolvimento é quando você já sabe os seus valores e você vive os seus valores. Então, você consegue tomar suas decisões centrado nos seus valores. Quando você toma decisão centrado nos seus valores, você não se arrepende e não tem medo. É onde... entre parênteses, fazendo uma analogia com o livro, o diabo não consegue mais tomar conta, porque você vai viver exatamente como você quer. Os seus valores introjetados, você conhece os seus valores, o que é importante para você. Então, é a pessoa que sabe o que quer, o que não quer, sabe dizer não, sabe o que é importante para ela, vai fazer as coisas e não vai se preocupar com a opinião do outro, o que o outro pensa, o que o outro acha. Ele consegue tomar essa decisão. E um quarto estágio, que já é um nível muito superior de desenvolvimento humano, é quando você vive os seus próprios valores, mas você pode entender e se desintegrar dos seus próprios valores, entendendo o valor do outro, mas não perdendo os seus valores. Ou seja, você consegue ter uma capacidade de introvisão muito grande, onde você consegue respeitar qualquer pessoa. Aí já é um nível de Buda, de Madre Teresa de Calcutá, onde você não vai julgar mais ninguém, você não vai
tomar nenhuma decisão assim. Então, quando eu penso assim, fazendo essa analogia com o desenvolvimento humano, as pessoas que não são alienadas, que são esses 2% da população, que ele fala no livro, sabem exatamente o que elas querem, os valores que elas têm e como elas vão chegar lá. Tem propósito bem definido, tem objetivo bem claro, tem metas bem claras, disciplina. Sabe que o tempo é algo importante e sabe que precisa ser utilizado. Então, ele vai usando todos os princípios para atingir os seus objetivos. E essa clareza que faz com que ele não seja um alienado, né? Isso, é um livro mais atual do que nunca, como eu estava falando, foi escrito em 1938, e quando você lê o livro, você fala, pô, é exatamente isso, né? O Napoleão Hill conseguiu, em poucas páginas, 180 páginas, descrever exatamente isso. E aí a Viviane estava falando, eu separei uma frase aqui que eu lembrei, aí eu fui procurar, achei. Eu enxergo agora, no final da minha entrevista com o diabo, que eu estava carregando em meus próprios bolsos os fósforos com os quais o fogo da adversidade estava me queimando, e vejo também que a água com qual esse fogo poderia ter sido extinguido estava em grande abundância, sempre disponível esperando pelo meu comando. Então, você pode se autodestruir ou você pode sair de qualquer situação, desde como esteja o seu sistema de crença, os seus pensamentos, se você tem um propósito, se você tem uma meta clara, que a gente já falou em centenas de episódios nossos, a gente já falou sobre metas, sobre objetivos, sobre disciplina, a gente já falou sobre tudo isso. No final do livro também, no epílogo, ele conta uma historinha muito legal que eu já tinha ouvido, não sabia que era do livro, só quando eu li mesmo o livro que eu percebi, que ele fala que um índio Cherokee, ele estava sentado conversando com o neto, já velho, né? Aí ele falou, sabe, neto, dentro de mim existem 2 lobos e eles estão brigando entre si. Um lobo é mau, ele tem pensamentos ruins, ele é a personificação da mentira, da inveja, do egoísmo, ele é tudo de ruim. E o outro é bom, altruísta, tem pensamentos bons, ele tem caráter, tudo isso. E aí o neto, nossa, é mesmo? E quem que ganha essa luta? Aí o índio fala, aquele que eu alimento. E é isso que o livro fala, né? Sobre o que você está alimentando na sua cabeça. Uhum. Quais hábitos você está alimentando? Pensamentos. Então, tudo isso é o que o livro trata. Que, na verdade, é uma grande metáfora, mas será que o diabo está fora? O diabo está na nossa mente. Isso. Né? Na nossa mente, como você usa a sua mente, né? Já que a nossa mente ela é formada pelos hábitos que a gente tem, quais hábitos eu quero adquirir que vão fazer com que eu realize meus objetivos, que eu tenha uma vida saudável, que eu tenha uma vida financeira saudável e todos os aspectos da minha vida, e quais hábitos eu tenho que vão me atrapalhar. Agora, a gente também carrega hábitos, né? A gente carrega hábitos dos pais. Quais eu quero cortar? Né? Quais eu quero agora, a partir de agora, cortar esse ciclo que vem se repetindo há tanto tempo. Agora, como que eu faço isso? Só a hora que eu enxergo os meus hábitos, Exato. Os meus comportamentos, os meus pensamentos, quando eu tenho consciência de como eu penso, como eu ajo, de como eu me comporto, as coisas os medos que eu tenho, os medos que eu não tenho. É a partir dessa autoconsciência que eu vou poder ser um alienado, deixar de ser um alienado, para ser um não alienado, né? E vários dos nossos hábitos são inconscientes. A maioria deles. Então, tendo consciência... E aí tem hábitos que você consegue ter consciência só pensando, só parando e analisando. Mas tem hábitos que são tão profundos, estão tão enraizados, que você só consegue ter a consciência quando acontece algo, quando você vive algo, e aí sim você percebe. E aí eu deixo o convite pro DL. Tem que deixar... fazer a propaganda aqui para você entender. A gente fala muito para você
entender e ter a consciência dos seus comportamentos e reações, seus hábitos, suas crenças. Tudo isso você vai vivenciar no DL, que é um treinamento intenso, onde você vai aprender exatamente o que você faz, por que você faz e como mudar aqueles hábitos, aqueles pensamentos, aquelas crenças que não estão alinhadas com a vida que você deseja viver. Além disso, eu acho um ponto super interessante aqui, puxando o que o Nathan falou, é o seguinte: você não vai ganhar consciência dos seus comportamentos, principalmente em situações difíceis, sentado assistindo uma palestra. Exato. Pode ser que você pense, mas isso aí que ele tá falando, eu não tenho isso na minha vida, imagina, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu não tenho essas coisas aí, não sei o quê. Por quê? Você não vai conseguir identificar enquanto você não for colocado numa situação que te faça surgir justamente esses comportamentos, esses padrões, esses hábitos. Você vai conseguir identificar esses hábitos que você tem vivenciando. E é por isso que o DL tem esse poder, né, de muita gente ganhar essa expansão de consciência absurda, que muitas vezes, se você está assistindo alguém falar, você não percebe. E é normal não perceber. Mas a partir do momento que uma emoção está agindo em formato de vivência, aí sim aparecem os padrões comportamentais, aí sim você ganha consciência. Essa é a mágica, bem entre aspas. Quando a gente fala de o DL, né, a pessoa pergunta, mas o que é o DL? Eu falo, é um treinamento de autoconhecimento e tal. Eu falo, é um grande expansor de consciência. É você trazer para a consciência comportamentos, reações que você tem, ações que você tem, para que você, tornando isso consciente, você consiga direcionar. Esses comportamentos são legais, são bacanas, esses comportamentos aqui não são legais. Nossa, às vezes você tem até uma surpresa, não é que eu tenho esse comportamento? Prazer o comportamento, né? Então, você identificar o que faz você realizar os seus objetivos, né? Quando no livro ele fala sobre isso, ele fala assim, ele vai tomar conta daquela mente que não tem dono, porque é uma mente que não tem dono, porque os 2% têm dono, essa mente tem dono. Agora, os 98% está andando aí sem nenhuma consciência, né? Sem nenhuma visão de si. E é onde ele toma conta de uma mente que não tem dono. E aí o DL vem para te ajudar a se empoderar. Essa mente é minha, eu tomo conta dela, eu vou fazer com ela aquilo que eu mereço, eu vou tornar minha vida aquilo que eu quero que ela seja, e é isso aí. Vou programar meus objetivos, vou criar meus objetivos, perceber quais são os comportamentos que vão me ajudar ou não nesse caminho, perceber minhas reações. A partir da consciência que a gente toma de um comportamento, a gente só muda um comportamento quando a gente tem consciência dele. A gente não consegue lutar contra o inimigo quando você não conhece o inimigo. Agora, quando você conhece o inimigo, você consegue lidar com ele, né? É o Scooby-Doo, né? Você joga o lençol no ar para saber onde está o fantasma. Quando você não enxerga onde está o fantasma, não dá para você fazer nada. Então, é essa proposta que o DL traz, a oportunidade de você saber quem você é, como você pensa, quais são os seus comportamentos, reações, como você lida com as suas emoções hoje. E, a partir da consciência, da tomada de consciência que você tem, você fazer uma mudança, né? Bem-vindo ao mundo dos não alienados. Esse número eu acho que está aumentando. Se Deus quiser, talvez era 2% na época do livro. Hoje a gente está em 5%. É isso aí. Quem sabe a gente em breve consiga 8, 6, 10. 7, 8. E assim vai, né? Mas, 1938 você está em 2. Agora já está em 5. Está em 5. E vamos nesse caminho. Isso aí. É isso aí. Sendo assim, pessoal, convite feito. A gente vai deixar aqui o link na descrição para você saber todas as informações sobre o DL. Lembra que você sempre pode mandar uma mensagem para a gente também. Pela DM do Instagram, é a gente que responde. A gente vai te ajudar a entender o seu momento, para que você possa estar presente no DL e se empoderar da sua mente também.
Eu vou deixar o convite para que você siga a gente no Inex Oficial, no Instagram. Aqui na plataforma que você está ouvindo, né? Se você está nos ouvindo pelo YouTube, lembra de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse episódio com alguém que você sabe que vai gostar do tema, que esse livro realmente é muito famoso e muito conhecido. Também, se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio, deixar 5 estrelas, seguir a gente por lá também. Assim você vai ser notificado quando tiver vídeo novo. E a gente também está postando bastante coisas nos nossos perfis pessoais, então eu vou convidar você para seguir. Eu tô como a Carol Meirelles. Eu, Viviane Lauren. E eu, Nathan Negrelli. Sejam todos muito bem-vindos e até o próximo episódio. É isso aí, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.